Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Aleluia. Estou muito grato a Deus por poder estar aqui nessa noite. Responsabilidade essa grande, além de ministrar, e ainda era para o pastor Fabiano ministrar. É muita responsabilidade para mim. Eu não dou conta de ser chique que nem ele não, mas vai dar certo. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Aleluia, Jesus. Todos se encontraram, digo amém. Quem não encontrou, diga eu preciso vir na escola bíblica dominical. Ninguém fala, né? E Jesus respondendo lhe disse-lhe: se tu conhecera o dom de Deus e quem é que te pede água, pediria água e daria água viva. Vou repetir o versículo. Jesus respondendo lhe disse-lhe: se tu conhecera o dom de Deus e quem é que te pede água, pediria água e te daria água viva. Podeis tomar os vossos assentos. Essa passagem ela é bastante interessante. Eu já estudei ela uma vez e eu não consigo esquecer essa passagem. Tem vários pontos importantes, várias lições que a gente consegue tirar para as nossas vidas aqui. Inclusive, quarta-feira, eu estava refletindo numa aula que o pastor ministrou. Inclusive, essa aula, se eu não me engano, eu ministrei ela para os jovens também. Onde que fala sobre o encontro. E é muito interessante a gente observar essa passagem, só para a gente contextualizar, saber o que estava acontecendo aqui. Jesus, ele estava indo para Samaria. Só que ele tinha dois caminhos, ele podia desviar dessa cidade, desse monte que ele passou, e não precisava ter passado por lá. Mas Jesus faz questão de passar por ali. E é interessante também saber que quando Jesus ele chega ali nesse monte, que é um monte Gerizim, onde que tem um poço que Jacó fez, ele deu água para os seus camelos, para a sua família beber. Ali era onde que as pessoas iam para tirar água. E quando Jesus chega ali aproximadamente meio-dia, vamos contextualizando para os irmãos entenderem, era meio-dia no monte, não tem árvore, é sol. E Jesus resolve passar por ali, só que Jesus ele vai, pega e senta à beira desse poço. Agora, o que Jesus queria sentar num poço a meio-dia, num sol ardente? O que ele queria? Na realidade, ele sabia que tinha uma pessoa que ia naquele horário ali pegar água. Quando as mulheres iam pegar água, elas iam outro horário por causa do sol. Provavelmente elas devem ter ido, elas iam mais cedo ou mais tarde. Não ia esse horário. Mas essa mulher samaritana, que nem fala o nome dela, essa mulher ela tinha mais de um esposo, mais de um marido. E ela não podia ir nesse horário, que as mulheres estavam todo mundo reunida. Porque de acordo com a lei mosaica, se ela fosse pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada. Então ela não ficava junto com as outras pessoas. Só que, coincidentemente, Jesus passa ali nesse local. Mas não é coincidentemente. Na realidade, Jesus já queria fazer algo. Jesus vai e senta nesse monte, nesse poço, e fica ali sentado. De repente, essa mulher chega. E essa mulher vai lá, provavelmente ela tinha um balde, e ela descia o balde lá embaixo e pegava água. E Jesus começa a conversar com ela tranquilamente. Você consegue me dar um pouco dessa água? Aí eu falou assim, mas calma aí, só um minutinho. Você é judeu, eu sou samaritano, a gente não se comunica. Quando Jesus chega nesse poço, eles tinham aproximadamente 700 anos que eles não se comunicavam, os judeus e os samaritanos. Mas Jesus chega e começa a conversar com ela. A primeira coisa que ela indaga, Jesus fala: peraí, parece que você não sabe das coisas aqui, parece que você é forasteiro, você não conhece nada. Nós não conversa com judeu. Aí Jesus entra nesse versículo e fala assim: se tu conhecera o dom de Deus e soubesse quem é que está te pedindo água, você ia pedir, eu ia te dar água que você nunca mais ia ter sede. Eu entro com a minha palavra aqui nessa noite. Essa história ela é muito interessante. Tem vários pontos que a gente vai tentar observar aqui no decorrer da mensagem. Mas imagine eu e você, no nosso local, na nossa casa, na nossa região, onde que nós moramos. Jesus vem ao nosso encontro para conversar com nós. E a primeira coisa que a gente quer indagar a Deus é: você não sabia que eu sou como uma criança, eu não sei falar? Às vezes você questiona Deus e fala assim: mas o bairro que eu moro é impossível. Como assim? Quem é você? Às vezes nós não conhecemos o nosso Jesus da forma que é preciso nós conhecer. Será que às vezes ele está conversando com nós e você acha que é outra voz?
Existem 3 vozes. Vozes do humano, eu mesmo. Você fica pensando nas coisas, seu subconsciente. Existe a voz de Deus e existe a voz do inimigo. Só existe essas 3 vozes. Se você está ouvindo outra voz, não sei, é complicado. Só existe essas 3 vozes. Será que você está achando que outra voz que essa voz é do inimigo? Não, isso é o que estou pensando. Ou na realidade é Deus que está falando no seu ouvido, você não consegue perceber. Se eu fosse titular essa mensagem, eu colocaria um encontro de Jesus. Ou um encontro que eu e você precisamos ter com Jesus. Isso é interessante porque quando a mulher começa a conversar com Jesus, ela conhecia Jesus. Como, Samuel? O próprio texto vai falar. Ela falou assim, mas peraí, vocês falam que a adoração não tem que ser aqui nesse monte, tem que ser lá em Jerusalém. Depois ela fala que ela estava aguardando o Messias. E depois ela pega e fala assim, eu vejo que tu és um profeta. Então ela sabia, ela esperava o Messias. Independente da situação que ela estava vivendo, mas ela conhecia. Só que ela conhecia de ouvir falar. E esse negócio da gente conhecer de ouvir falar, isso é um grande problema. Por que, Samuel? Aquela parábola que tem lá dos talentos, um ganhou 5, outro ganhou 2 e outro ganhou 1. O que ganhou 5, ele foi correndo, foi lá e granjeou mais 5. O que ganhou 2 foi correndo, foi lá e granjeou mais 2. Mas o que ganhou 1, ele ouviu falar que aquele servo ele era muito duro, e o que ele fez? Ele guardou, ele enterrou aquele 1 talento. Ele ouviu falar, ele nem tinha certeza. Quantas vezes que eu e você tomamos algumas atitudes, algumas reações por ouvir falar alguma coisa? Ah, eu ouvi falar isso do pastor, vai lá e sai fazendo isso. Eu ouvi falar isso da igreja. Você ouviu falar, você nem sabe se é verdade. Quantas vezes que a gente pega coisa que uma pessoa fala e acredita como se fosse Jesus, mas na realidade não é. Eu ouvi falar, eu ouvi falar, não quero ser crente porque eu ouvi falar que a gente tem que fazer isso. Ouviu falar. Agora a mulher aqui, ela não ouviu falar, ela tinha ouvido falar a primeira vez, mas quando ela conversou com Jesus, ela mesma ouviu o próprio Jesus falando para ela. A minha e a sua vida vai mudar quando eu e você tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Você não vai ouvir o pregador falar, você não vai ouvir o pastor falar, você vai ouvir o próprio Jesus falar para você. Não estou tirando a autoridade de pregador, nem de pastor, nem da instituição igreja, mas na realidade a gente fica muito apegado com isso. Essa pandemia deu um choque em todo mundo, por quê? A gente é acostumado a adorar a Deus aqui dentro do templo, mas nós esquecemos que isso aqui não é igreja, é o templo, a igreja somos eu e você. A presença não está aqui dentro do templo, a presença está dentro de nós, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E por que nós temos essa dificuldade de ouvir a voz de Jesus? Na realidade é porque nós não tivemos um encontro com Ele. A gente faz parte de uma organização, mas a gente não consegue entender que Jesus está aqui dentro de nós. Você consegue entender que você consegue falar com Ele, e aí aonde que você está e Ele te ouvir, que Ele está dentro de você. Samuel, eu acredito só quando o pastor ora, não tira a autoridade da oração do pastor. Mas por que você também não ora e não fala com Ele? Tem algumas formas de você conhecer Jesus. Como que você conhece Jesus? Através da Bíblia Sagrada, porque você vai saber tudo sobre Ele. Apesar que não sabe tudo, né? Sabe só um pouco, mas você vai saber algumas coisas. Outra coisa é você orando, é você falando com Ele. É assim que você conhece Jesus. Aqui na igreja não conhece Jesus, Samuel. Conhece, mas no seu particular. Você, a sós com Ele, você vai conhecer muito mais quem é o Jesus que nós estamos falando. Eu já falei isso e não tenho vergonha de repetir de novo. A minha crença que eu tenho não depende literalmente do meu pai, do pastor. Se o pastor por acaso amanhã não estiver mais na igreja, o que você vai fazer, Samuel? A minha intimidade que eu tenho, a forma que eu conheço o meu Jesus, eu não largo Ele por nada. Samuel, mas aconteceu isso com Ciclano, aquela irmã lá e tal, parece que ela era famosa. A minha crença que eu conheço o meu Jesus continua a mesma coisa, não pode ser abalado. Às vezes tem muita gente que tem um carinho muito especial pela minha vida. Aí amanhã por acaso acontece alguma coisa comigo. Nossa, o Samuel, te abalou? É porque você tem que conhecer Jesus, se agarra com Ele. Ele é a única pessoa que nós devemos agarrar. Eu sempre costumo repetir isso para o jovem, constantemente eu fico repetindo isso para o jovem. Para de ficar seguindo algumas pessoas na internet. Samuel, mas o cara fala tão bem, ele fala tão bonito. Mas é porque você fica tão apegado com ele, você esquece que você pode conectar na mesma fonte que ele está, que é Jesus.
Você não precisa de ninguém ficar intermediando nada para você. Você pode ir direto e beber da fonte. Olha o que essa mulher descobriu. Ela descobriu que Jesus era a fonte. Ela achou que ela tinha que ir em Jerusalém para adorar. Aí Jesus, calma, que precisa ir lá não. Nem lá, nem aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Em espírito e em verdade. Aonde que você estiver, você pode adorar. Se você tem dificuldade de adorar na sua casa, me perdoe pela minha sinceridade, mas você ainda não teve um encontro com Jesus. Tem dia que me dá umas doiduras, eu oro dentro da minha loja, eu paro no carro, eu oro, aonde que eu estou eu quero orar, porque eu sei que eu posso adorar a Deus aonde que eu estiver. Por que você fica esperando uma vez por semana, você não pode vir durante a semana, você só pode vir no domingo? Por que você fica esperando só o domingo para você adorar Jesus? Por que você fica esperando tanto tempo para você falar com Jesus? Por que você não fala todos os dias com Ele? É porque nós ainda precisamos do verdadeiro encontro. Porque quando eu e você encontramos Jesus, eu duvido que você vai querer sair de perto dele. É automático. A mulher, ela conheceu Jesus, ela já falou assim, eu tenho uma fonte, eu não preciso em nenhum lugar, eu só preciso estar com Jesus. A gente tem muito isso na nossa mente, né? Ah, eu preciso ir para tal lugar por causa disso, eu preciso ligar para ciclano, porque ele tem para falar. Rapaz, liga direto para Jesus. Eu estou falando isso porque eu tive algumas experiências na minha vida, não sei se eu já contei aqui, mas ainda quando eu era muito novo, isso foi 10 anos atrás, 2010. Eu nem sabia que algum dia Deus ia me usar para ministrar a palavra de Deus. E uma vez uma irmã falou para mim, falou assim, você vai ser pregador. Eu falei, ixi, tá doido, eu não tenho nem coragem de pegar o microfone direito. Eu canto com a cabeça baixa, eu morro de vergonha. Eu não falo não. Mas só que isso ficou na minha cabeça e eu fui questionar isso com Deus. Falei, Deus, é verdade isso? Então fala comigo aqui, conversa comigo. E coincidentemente, no final do ano, eu fiz uma cirurgia e fiquei 15 dias em casa. Eu achei isso muito interessante, eu aproveitei os 15 dias e comecei a orar. Na realidade, eu tinha ganhado uma vez uma oportunidade para pregar na tarde da bênção, eu me lembro disso até hoje. Preguei em Jeremias, capítulo 1, e eu fui bem justo no versículo que fala que eu sou como uma criança, eu não sei falar. Na realidade, eu preguei mais para mim, porque eu falava que era uma criança, eu não sabia falar. E eu escrevi 3 folhas A4, falei em 5 minutos e eu não sabia mais o que eu falava. Falei, o que eu vou falar? Eu falei em 5 minutos, 3 folhas. Mas só que isso ficou na minha cabeça, eu falei assim, Deus, se é verdade, o Senhor vai me usar? Eu quero pregar no último culto de jovem, olha a doideira. Eu preguei uma vez, 5 minutos, e querendo pregar no domingo, no culto de jovem. Mas eu comecei a orar e falar com Deus. Peguei uma agenda e escrevi algumas coisas lá em casa. E nesses 15 dias que eu fiquei sozinho em casa lá, que eu estava de cirurgia, que eu fiquei afastado, não estava nem trabalhando, eu só comecei a orar e jejuar. E Jesus começou a responder todos os pedidos que eu fiz. Eu queria pregar no culto de jovem. Umas 2 semanas antes, o líder de jovem Valé pergunta para mim se eu podia pregar. Eu falei, claro, eu conversei com meu Deus, isso daí. E feliz, e orando, e Deus me deu uma palavra, e tudo certinho. Só que quando chegou na semana, acho que quando foi na segunda, foi terça-feira, eu fiquei sabendo que não ia dar certo, eu não ia pregar no domingo. Eu já estava quase 15 dias orando e lendo a Bíblia e jejuando lá em casa. Aí eu, pensa no desespero total. Eu falei, sim, eu nem vou para a igreja. Eu falei, o Senhor falou comigo, eu confirmei, o Senhor falou tudo. O que aconteceu, Deus? Só que Deus usa uma irmã, eu estava lá no meu quarto, e lá dentro da loja, a irmã chegou e foi contar para o meu pai. Falou, Senhor, eu tive uma visão com Samuel, e na visão Samuel estava se preparando para ir pregar no lugar, só que parece que não dava certo. E ele ficava muito bravo, ele não queria nem orar mais, não queria nem jejuar mais, ninguém sabia disso. Até nesse dia que a irmã foi contar, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão sabia disso. Que eu estava nesse propósito. Aí só que na visão Deus usava a irmã para falar para mim, falar, Samuel, fica tranquilo, quem vai abrir as portas para você não é o homem, é eu. O que eu quero tirar com isso? Nunca mais minha vida foi a mesma quando eu tive esse encontro com Deus. Eu percebi que eu podia conversar com Ele e Ele me ouvir. Coisa mais simples. Porque uma vez eu vi um pregador falando, eu fiz uma carta lá em casa e mandei para Jesus. E eu, como que mando uma carta para o céu? Mas quando eu peguei a agenda e comecei a escrever e Deus começou a responder, eu vi que isso é real, isso é verdadeiro. Que dia que você teve coragem de parar literalmente e conversar com Jesus? Não é essa oração que você para e ora, fala, não fica um segundo nem para ouvir Ele. Não, ora, respira e ouve. Que dia que você conseguiu ouvir a voz de Jesus? Deus, Ele está com saudade de te ouvir, mas você também tem que estar com saudade de ouvir Deus falar com você. Imagina se Deus nessa noite parasse para falar com você. Será que você consegue ouvir? Você conhece pelo menos a voz de Deus?
Isso me preocupa muito, porque se eu e você não estamos sintonizados nessa voz, como que nós vamos ouvir o arrebatamento? É uma coisa tão simples, né? Mas o encontro dessa mulher mudou tudo na vida dela. Porque ela conheceu Jesus não só de ouvir falar, mas de ter essa experiência pessoal. Deixa eu te falar, você pode saber os 31 mil versículos da Bíblia. Você pode saber os 1190, 189 capítulos. Você pode saber de cor. Você pode saber mais de 700 mil palavras que tem na Bíblia de cor. Mas se você não tiver uma experiência com Deus... Eu conheço muita gente que sabe a Bíblia de cor e não está na igreja. Nós precisamos ter uma experiência no particular com Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. É algo que você não consegue passar para ninguém. É só você que sabe. Ainda, na realidade, quarta-feira, quando o pastor falou sobre encontro, eu comentei algo. Eu acho que tem pessoas que têm medo de ter um encontro com Deus. Tem medo porque eu não sei o que vai acontecer, eu vou ter que fazer tudo o que ele quer. Jeremias passou por isso. Jeremias no capítulo 20, ele olha para Deus e fala assim, eu não vou mais pregar, eu não vou mais profetizar. Porque tudo que eu falo as pessoas me zombam, as pessoas me criticam. Só que quando ele pensava em parar, aí a palavra ardia no coração dele, ele não conseguia contê-la lá dentro dele, ele voltava a profetizar. Quando eu e você temos encontro com Deus, nada nos para, a gente fala constantemente desse amor. É interessante que essa mulher, quando ela conversa com Jesus, aí Jesus fala para ela assim, vai lá e chama seu marido. Ela falou assim, não, mas eu não tenho nenhum não. Disseste bem, os 5 que tem não é seu. Mas sabe o que aconteceu? Essa mulher, se você for ler aqui no próprio capítulo 4 que nós lemos, mas no final vai falar. Essa mulher, ela saiu e ficou 2 dias na cidade, evangelizando e chamando todo mundo para ouvir Jesus. Olha os benefícios que o encontro que a gente tem com Deus nos traz. A gente não consegue conter só para nós. Deixa eu te falar, eu conheci Jesus, você precisa conhecer também. A mulher que tinha vergonha de estar com todo mundo, porque ela tinha mais de um marido, de repente ela fica 2 dias evangelizando toda aquela cidade e chamando para ouvir Jesus. Será que eu e você ainda precisamos ter um verdadeiro encontro com Deus para nós ter essa ousadia de chegar e falar para uma pessoa que Jesus ama ela? Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está relembrando isso aqui para você. Nós precisamos ainda ter um encontro verdadeiro com Deus. O encontro muda tudo nas nossas vidas. Há vários tipos de encontro. Há aquele encontro por acaso, aquele encontro marcado. E nessa noite, Deus marcou esse encontro para mim, para você mudar a nossa vida aqui nessa noite. O Espírito Santo, Deus quer que você tenha essa experiência. Relembra aí, fecha os seus olhos e começa a relembrar. Tem quanto tempo que você não fala em línguas estranhas? Durante essa semana, quantos dias que você dobrou os joelhos para falar com Deus? Samuel, mas já está muito corrido, tem um monte de coisa. Mas você não teve 5 minutinhos para falar com Deus? Você não teve 3 minutinhos para ler um capítulo da Bíblia? Pode ser o maior que for, mas acho que você não gasta mais do que 5 minutos para ler um capítulo. Você não teve tempo para parar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Se ainda precisa ter um encontro com Deus. Tem um hino que diz que quem já pisou no Santo do Santo, ele não consegue mais sair de lá. Se você já pisou, você não consegue mais sair de lá. Irmãos, não tem uma coisa mais gostosa do que você sentir a presença de Deus. Irmãos, se vocês que já sentiu e falar para mim que existe alguma sensação melhor do que isso, eu quero que vocês me apresentem, por favor, porque eu não conheço. Eu não conheço. Se eu pudesse ficar 24 horas falando com meu Deus, eu ficava. Se eu pudesse ficar prostrado, eu ficava. Sabe por que de primeiro você orava e hoje você não ora mais? É porque você não teve um verdadeiro encontro com Deus. Sabe por que de primeiro você lia a Bíblia e hoje não lê mais? É porque ainda você precisa ter um verdadeiro encontro com Deus. Gente, nós não precisamos de inovação. Nós não precisamos de mudar algumas coisas para Deus fazer alguma coisa. Na realidade, essa mudança depende de nós, está dentro de nós. O local onde que você está não pode te influenciar. Você que tem que influenciar com a presença de Deus. Várias pessoas teve encontro com Deus e a vida deles foi mudada, a vida deles foi transformada. Eu e você precisamos disso, eu e você precisamos disso todos os dias. Quando você conhece esse Jesus, aí você começa a ter um relacionamento com Ele.
Agora, relacionamento, não tem como você ter relacionamento com uma pessoa sem você conversar com ela, sem você estar com ela todos os dias. Como é que você tem relacionamento com Deus, com Jesus, sendo que você vem aqui uma vez e na sua casa você nem lembra mais? Hoje eu causei uma reflexão com os jovens, até eu fiquei chocado com a reflexão. A gente tem muito esse ditado de falar que vai na igreja, só que nós que somos a igreja. O tabernáculo, a presença de Deus ficava dentro de uma arca. Agora a presença de Deus está dentro de nós. Eles tinham todos os requisitos para entrar dentro do tabernáculo. Eles tinham que oferecer um sacrifício antes. Não podia entrar de qualquer forma. Tinha toda a forma de entrar certinho lá para a presença de Deus. Agora a presença de Deus está dentro de nós. E o que nós temos feito para cuidar da presença de Deus aqui dentro de nós? Obed-edom, ele me chama muita atenção porque a presença de Deus, a arca, ela ficou apenas 3 meses na casa dele. E aconteceu um reviravolta na vida dele. Agora na Abinadab ficou mais de 20 anos. Não tem um relato na Bíblia Sagrada que aconteceu alguma coisa na casa de Abinadab. Mas a arca ficou lá mais de 20 anos. Causa reflexão para mim e para você, né? Será que eu e você somos Abinadab? Tem mais de 20 anos que nós temos a presença de Deus e não aconteceu nada na nossa vida. Irmãos, eu não quero forçar nada, não quero julgar nada. Quem sou eu? Essa palavra arde no meu coração. Eu estou pregando algo que está falando comigo. Deus só está me permitindo compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Será que nós não estamos que nem Abinadab? É 20 anos dentro da igreja e... que nós possamos ser que nem Obed-edom. Que nós possamos cuidar da arca, cuidar da presença de Deus todos os dias. Quando você for vir para a igreja, em vez de se preocupar em ficar bonito para parecer com uma pessoa, olha no espelho chamado Espírito Santo e pergunta para ele: e aí, como é que eu estou? Eu estou te agradando, Espírito Santo? Será que a roupa que eu coloquei, será que o que eu falei daquela irmã está te agradando ou não? Será que está valendo a pena, Espírito Santo, eu ir na igreja? Porque eu estou indo todos os dias, parece que não está mudando nada. O que está acontecendo? Fala para mim, Espírito Santo. Irmãos, eu falo isso todos os dias. Minha esposa sabe disso lá em casa. Eu quero parar de fazer isso. Eu vou parar de fazer isso. O Espírito Santo está me incomodando. Eu preciso parar. Ou será que nós nem conseguimos ouvir a voz mais do Espírito Santo? Será que você nem tem mais a sensibilidade de falar o que você fez ontem? Nossa, Deus não se agrada disso. Será que não? Nós precisamos ter um encontro com Deus. Meus irmãos, fica de pé para nós estar encerrando essa ministração. Irmãos, eu sei que tem porque eu conheço, não sei se é aqui, mas tem gente que está na igreja há 30, 40 anos e nunca foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? A culpa é de quem? É da igreja? Do pastor? É do pregador? É do Espírito Santo? O Espírito Santo quer te batizar, o Espírito Santo quer te renovar. Você precisa deixar esse rio que há dentro de você fluir. Você precisa deixar isso. Eu quero te convidar, não podemos gerar aglomeração, mas eu quero te convidar. Quem não é batizado, eu queria que ficasse aqui desse lado. Eu vou encerrar no horário. Eu não tenho esse negócio de ficar meia hora orando para Deus fazer as coisas não, tá? Eu acredito no Deus do arrebatamento, no abrir e fechar de olho. Ele faz o que Ele quiser, num segundo, em milésimo Ele batiza, Ele renova, Ele salva. Agora eu queria que ficasse do outro lado aqui, ó, Renato, se você quiser tirar o celular, não tem problema não. Eu queria que ficasse do lado da bateria aqui, ó. Quem que está com saudade de ter um encontro verdadeiro com Deus, de sentir a presença como você sentia antes? Quero te convidar, vem aqui, eu quero só orar por você. Samuel, eu estou com saudade de chorar na presença dele, eu estou com saudade de sentir aquele calor, aquela presença maravilhosa. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero estar orando por você. Aleluia, Jesus. Não quero te emocionar não, mas eu consigo sentir essa presença maravilhosa aqui nessa noite. Acha que precisa de barulho para Deus agir, né? Ele age no silêncio. Tem coração contrito que está conseguindo entender essa palavra aqui nessa noite. Eu quero estar orando para Jesus tanto batizar com o Espírito Santo, para Jesus te renovar. Espírito Santo de Deus, eu sou grato ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui.
Deus, o Senhor sabe como que eu fico todo trêmulo aqui em cima ministrando essa palavra. Eu não vim falar o que eu quero, eu vim falar o que a tua igreja precisa ouvir. A igreja é sua, não é minha, Espírito Santo. Que essa palavra possa ir ao encontro de cada um dos irmãos que está aqui. E que eles possam chegar hoje e olhar no espelho chamado Espírito Santo. E perguntar para ele como que eu estou agindo, tem te agradado ou não. Espírito Santo, nós precisamos ainda ter um encontro mais real, mais impactante, mais extraordinário com o Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, por favor. Ajuda nós a ser melhor. Ajuda nós a ser melhor, papai. Por favor, Espírito Santo. Aqui tem jovens que não é batizado com teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor foi como o vento impetuoso ali em Atos capítulo 1, capítulo 2, que o Senhor venha aqui nessa noite, e quem está com o coração contrito, o Senhor enche eles até eles falarem línguas estranhas aqui nessa noite, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, dá variedade de línguas aqui nessa noite para esses jovens, papai. Nós precisamos ter esse encontro, que um fogo possa queimar dentro do coração, agora nesse exato momento, papai, e eles possam abrir a boca, falar em línguas estranhas, e aonde que tem um irmão que está há muito tempo que não fala em línguas estranhas, renova ele aqui nessa noite, papai, renova ele aqui nessa noite, Espírito Santo, renova ele, papai. Nós precisamos estar cada dia mais perto de ti. Tem gente que profetizava e não profetiza mais. Toma em profecia agora em nome de Jesus, papai. Renova agora em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, papai. Nós precisamos dessa energia todos os dias. Nós precisamos desse fogo arder todos os dias dentro dos nossos corações. Esse é o meu pedido em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, papai. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Tem liberdade para renovar, Jesus. Tenha liberdade para renovar, Jesus. Aleluia, papai.